Fala, turma, beleza? Bora para mais um seminário aqui e vamos colocar ali uma aula muito importante, como que você vai tratar a hernia de disco com precisão atuando na estrutura com o RCI. Então, a nossa visão aqui é fazer uma abordagem física, compreendendo e classificando uma hernia discal. Diferente das outras aulas, eu vou fazer algo que a gente não tem muito costume de fazer. Eu vou abrir a minha plataforma. Vou pontuar pontos de aulas, entende? De correções, de manobras e classificar em cima de conhecimento de alta performance, beleza? Então, isso tudo vai fazer, literalmente, você entrar para nossa promessa central, que é a sua prática clínica nunca mais será a mesma, tá? A gente está voando aí com os nossos mentorados, a gente remodelou toda a nossa estrutura das nossas formações. Então, vamos começar a entender esse processo clínico, beleza? Então vamos lá. E qualquer informações que vocês quiserem a mais, tem o link aí da descrição, logo abaixo. Então bora lá. Eu vou fazer um compartilhamento de tela com vocês e, e aí vai ficar tudo mais fácil para mim poder classificar. Primeiro passo que a gente tem que entender, quando nós vamos tratar uma hernia de disco, nós precisamos ter classificações iniciais. Então, isso que quando eu comecei a entender sobre as classificações, é que o meu mundo mudou, meu jogo mudou. Pois, coisa mais triste do mundo é você querer colocar o seu tratamento no paciente e não entender literalmente o que está acontecendo com o seu paciente. É você querer colocar algo clinicamente no seu paciente e não conseguir compreender basicamente o que está acontecendo com ele. Então, anatomicamente, é importante colocar aqui, e nessa figura aqui, eu vou dar um zoom nela para ficar fácil. Nós temos o quê? O disco, e esse disco, o disco normal, ele é composto pelos anéis fibrosos. Então, eu vou colocar aqui, ó, anéis fibrosos. E esses anéis é como se fosse uma cebola. E essa cebola ela tem várias capas. Então, nesse corte transversal, numa vista superior, nós temos uma capa. Nós temos outra capa e assim vai. Já temos outra capa. Estou com a mesa digitalizadora aqui, então minha mão está muito boa. Então, o que que eu quero que você entenda? Que quando essas capas, esses anéis fibrosos, estão constantemente tendo uma função, uma remodelação, uma hidratação, uma boa estabilidade, quando todos os segmentos vertebrais estão trabalhando em sincronismo, esses anéis fibrosos estão em boa função, que é um anel rígido, que tem a função inicial de manter o núcleo pulposo, que é a porção gelatinosa do disco, que aqui é essa porção, que é o núcleo pulposo, no seu centro. Então, se os anéis trabalham bem, se não tem uma sobrecarga funcional, se os segmentos vertebrais trabalham todos em harmonia, obviamente que você não vai ter problemas discais. Então, como que você vai atuar numa hernia de disco? Primeiramente, olhando um desequilíbrio estrutural. A primeira coisa que você tem que pensar é que numa porção de uma hérnia discal, você vai sempre fazer uma perguntinha para você. O que acontece nessa hérnia? Então, nessa hérnia discal, ela é basicamente, ela é rígida ou ela é instável. Então, essa classificação inicial, ela faz toda a diferença. Pois, o que nós temos que olhar? Anatomicamente, para ter um bom efeito clínico, eu preciso avaliar as facetas vertebrais. Pois eu sei que através das facetas, direita, esquerda, enfim, vai ter o deslizamento e a função relacionada ao disco.
Então, muitas vezes, um excesso de função facetário pode proporcionar, se tiver a longas datas, a longos períodos, pode proporcionar, anotem aí, uma degeneração discal. Então é agora aqui que você já começa a entender, sem exagero, onde nós vamos entrar com o nosso seminário. Então, quando eu vou tratar um paciente, presta atenção nisso. O que o paciente quer? Primeiro, ele quer que você resolva o problema dele, mas para resolver o problema dele, você vai ter que classificá-lo. Para você resolver o problema do seu paciente, você vai ter que entender o que está acontecendo com ele. Então, não é simplesmente você encontrar as consequências, que é isso que eu já vou começar essa aula, porque eu sou o Fábio Soler, fisioterapeuta osteopata DO, idealizador da metodologia RCI, que é a metodologia hoje, sem exagero nenhum, mais validada no Brasil e em vários países, como Europa e Estados Unidos. Então, quando, galera tá colocando coraçãozinho aí. Então, quando você entende que você vai além dos sintomas, isso é muito clichê. Então, basicamente, se é um local, pensa comigo, por quê? Escrevem para mim no chat. Por que essa coluna vertebral entra em degeneração? Só esses questionamentos, e é isso que você tem. Por que eu estou falando isso? Fábio, você falou que essa exegeta na prática, a gente já vai chegar, é 70% prático mesmo. Mas eu quero que você entenda que é isso que você vai falar para o seu paciente ter uma compreensão. Ah, é porque eu peguei muito peso, fi. Se ele não for traumático mesmo, com acidente, enfim, ela é funcional. A galera colocou hipomobilidade. Isso é o básico. É o básico da batatinha da terapia manual. Então é isso mesmo. Então, basicamente, os segmentos todos têm que trabalhar em sincronismo. Então, o rapaz colocou aqui, ó, hipomobilidade, ele não está errado. A Adriana colocou, não está errado. Então, pelo o raciocínio da Adriana, vamos pontuar aqui. A gente tem o segmento da coluna lombar, a gente tem o segmento sacral, e esses segmentos, tanto o alicerce da coluna, o sacro, tanto quanto a função dos ilíacos, ok? Ilíaco direito, ilíaco esquerdo, né? Eles têm que trabalhar em sincronismo. Perfeito. Então, se um desses segmentos, tendo uma visão quiroprática clássica da estrutura, se um segmento altera a movimentação, o corpo para de se movimentar? Não. O corpo vai ter que se adaptar. E essa adaptação está relacionada a quem? Está relacionada a quem? A mobilidade. Mas a mobilidade ela é importante? Sim, ela é importante. Mas é só ela que tem que fazer? Não. Então vamos, por exemplo, se o meu quadril, vamos pegar, aproveitar o gancho que a Adriana colocou. Se o meu quadril não tem mobilidade, ele entrou num processo de hipomobilidade, basicamente o meu corpo tem que trabalhar para ter o movimento. Então, se a minha sacra ilíaca, vamos ser mais pontual, perdeu a mobilidade, obviamente eu vou ter compensações. É muito comum que desequilíbrios do sacro eu vou ter compensações ascendentes. Então, geralmente L5, S1 vai trabalhar em sobrecarga. Então, L5, S1 vai trabalhar em sobrecarga. Perfeito. Aí eu vou lá no meu paciente, corrijo a hipomobilidade. Vou lá nele, como foi pontuado aqui, corrijo a hipomobilidade. Dei função na mobilidade. E aí? Já resolveu o problema do paciente? Porque é aí que eu vou contar a história. Contar para vocês. Quando nós vamos tratar, igual a Adriana colocou muitíssimo bem aí, quando nós vamos tratar uma hernia de disco, no caso aqui desse seminário, a primeira coisa que eu tenho que fazer, Adriana, é uma hipótese diagnóstica. Eu tenho que fazer um levantamento de uma HD. Então, uma hipomobilidade versus uma hipermobilidade. Tá ativa? Como eu vou saber? Colhendo referência, avaliando, fazendo as palpações, sensibilizando o sistema, isso é ótimo. Então, se na minha hipótese diagnóstica,
Se nesse processo dessa classificação, preste atenção nisso, a alteração de mobilidade, a hipomobilidade está aqui, na faceta, ou na própria vértebra, ou lá qual eu dei o exemplo, na sacro ilíaca, enfim. E aí eu dei mobilidade. Resolveu o problema? Perfeito. Mas através da hipomobilidade, e se ela está ativa, eu preciso, presta atenção nisso, eu preciso saber quem que são os fixadores. Que é isso que eu ensino muito no RCI estrutural. As pessoas me perguntam, qual que é a diferença do RCI estrutural do Kiro? O Kiro é uma sacada rápida. O RCI estrutural ele é preciso, específico para você ganhar performance na terapia manipulativa. O mais completo. Então, eu preciso classificar que hipomobilidade é, qual é o vetor direcional, qual que é a lesão, e se os fixadores, presta atenção aí, estão ativos. Tudo bem isso? Então, vamos por exemplo, se eu tenho um fixador, vamos lá de uma ERS, uma lesão de extensão, rotação e lateroflexão. Os fixadores é os músculos espinhais. Então eu vou ter que tratar e avaliar como que está o estado de repouso dos músculos espinhais e preste atenção. Porque realmente, aproveitando esse raciocínio da hipomobilidade que foi colocado, se um segmento não trabalha harmonicamente, ele começa a sofrer degenerações. E o que é a degeneração? Degeneração dos anéis fibrosos. Ó, degenerou aqui, degenerou aqui, degenerou aqui, ó. Entende? E a partir do momento que ele começa a ter as suas degenerações, geralmente o núcleo pulposo já começa a ficar irregular e por essa sobrecarga de falta de estabilidade, porque aonde eu tenho uma hipermobilidade, é um local que o segmento não estabiliza. E aí que está o pulo do gato. Você tem que começar tratando realmente, ou remodelando o disco ou manipulando. Mas muitas vezes, para você ganhar estabilidade, você avança com mais recursos clínicos. Fez sentido isso? Então, uma hipermobilidade, exatamente, vai causar artrose, vai causar degeneração articular. E se isso continuar repetitivamente, pode vir fazer com que presta atenção nisso, esses discos entrem em prolapso, ou chamado de protusão discal. Quando tem uma protusão discal, que é o que você está vendo, o disco, olha só, ele não saiu ainda do corpo vertebral. O disco ele continua todo desidratado, ele está em sobrecarga, mas o seu corpo discal, a sua estrutura do disco está ainda dentro do seu segmento. Mas ele ganhou um abaulamento, um prolapso. Os anéis fibrosos fez uma barriga, mas o disco ainda está dentro do segmento. Por isso que é classificado uma pré-hérnia. Fez sentido isso? Tá fazendo sentido para você? Então, se você não ganhar a correção das mobilidades e ganhar a estabilidade discal, o que acontece? A tendência é você avançar para uma hérnia extrusa. E aí que está a pegada. Então, do prolapso, que é a mesma questão da protusão discal, você pode avançar para uma hérnia. Aí já mudou a classificação. Aqui já começou já a ser classificado por hérnia, porque o que se entende anatomicamente com uma hérnia? Que um segmento saiu do seu local de origem. Isso é uma hérnia. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, os anéis fibrosos se romperam todos, ó, abriu o anel fibroso. E nesse anel fibroso, no caso aqui é uma hérnia foraminal. E aí o que está acontecendo com o núcleo ficou extruso.
Tudo bem isso? E aí que tá a história. E eu quero que vocês anotem isso para vocês poderem explicar isso para os seus pacientes. Preste atenção. Uma hérnia extrusa, ela não é a causa do problema. Uau, quando você fala isso para o paciente, presta atenção no que eu vou falar. Quando eu falo isso para meus pacientes, e olha que eu clínico há muitos anos. Quando eu falo para meu paciente, a hérnia de disco não é a causa do seu problema. Ela é a consequência final. O paciente fica maluco, ele fala assim, mas como assim? Como que não é a causa? O doutor lá, todo meu problema é hernia de disco. A consequência final pode te alejar, sim. Porque o senhor está vendo aqui, presta atenção no que eu estou falando. O senhor está vendo aqui que esse segmento ele está comprimindo raízes, pois aqui passa raízes importantes. Se ela for póstero central, vai pegar quem? O canal vertebral, então canal medular. E se ela for anterior, Fábio, ou anterolateral, você nem sabe que teve. Porque não, o disco em si não dói. O que ele dói é o que ele comprime. Por incrível que pareça, os pacientes não sabem disso. Talvez isso é muito óbvio para quem já está na terapêutica. Vocês já sabiam disso? Coloca para mim no chat. E aí, como a gente fala que o RCI é o universo, e a visão aqui já foi direcionada para avaliar as mobilidades articulares, estruturais, que tá ótimo, e é isso mesmo. A gente precisa encontrar as hipomobilidades. Porque muitas vezes tem um recheio. Voltando para o esqueletinho aqui, eu posso ter uma hipomobilidade sacroiliaca. Deixa eu limpar esse esqueleto borrado aqui. Eu posso ter, eu posso ter uma hipomobilidade de sacroiliaca, que vai alterar uma força ascendente, e posso ter uma hipomobilidade, um exemplo de uma charneira. Se esse segmento é bem clássico na terapêutica manual, se esse segmento da charneira não trabalha bem, se esse segmento da minha sacroiliaca não trabalha bem, isso vai ter sim compensações significativas, geralmente no segmento lombar baixo. Porque a hiper é uma compensação. Mais nada do que isso. Então a hiper é a consequência final do problema. A minha grande sacada é saber, presta atenção nisso. O que aconteceu na sacroiliaca para entrar em hipomobilidade? Já se perguntaram isso? O que aconteceu na charneira, no caso aqui, ó, T12L1, para ter acontecido essa hipomobilidade? Aí que vai a grandiosidade do RCI. Mas, obviamente, que isso é algo progressivo. Não dá para você pegar um universo terapêutico para quem está começando e eu colocar tudo nisso. É por isso que aqui eu explico de 3 esferas para entender se o problema é físico, sistêmico, neurosensorial. Mas, obviamente, tem que começar pela esfera física. Então, o meu resgate em muitas aulas convidadas é sobre a esfera física. E para você poder dominar o físico, você vai ter que viver ele. E você só vai saber diagnosticar ou ter uma hipótese diagnóstica se é sistêmica e sair da axiologia, o achismo, se você esgotar o físico. Aí você avalia se é algo sistêmico. Para depois você examinar algo neurosensorial, que é o psicossomático. E aí, se você esgota tudo isso, realmente você está entendendo aonde que tem profissionais que cobram R$ 60 e outros cobram R$ 600. Isso é uma realidade. Então, coloquem para mim no chat. Você já pensou em faturar 600 pau o seu primeiro atendimento? Já pensou? E olha que eu tô falando de quem é do interior, hein? Não tô falando quem é capital, não. Capital é 900, 1.200, 1.100.
Você já pensou? Você já pensou em você atender 3 pessoas, 4 pessoas por tarde e fazer 2,5 pau? 10 mil por semana? 40 mil no mês? E eu tô falando de atender 4 pessoas por tarde. Eu não tô falando pra você ficar, eu tô perdendo a aula agora porque eu tenho 9 da noite, tenho paciente ainda, eu tô dando uma turbinada. Isso é possível, gente. Quem tá no clube tá vendo isso. O Bruno colocou, tem jeito de cobrar isso, porque ele é um que cobra 600 pau, mas ele mais uns par. Então, 500 tem um monte. Então, é sobre isso que eu tô falando. Mas vamos entender de como eu vou olhar essa hérnia, porque ela enche o consultório sim. Então, basicamente, eu já entendi que um disco normal, ele tem que ter seus movimentos normais, ele vai ter uma degeneração porque tem uma disfunção oculta, anotem isso. E essa disfunção oculta cria-se um mecanismo que vai criando uma cadeiazinha, que vai criar um prolapso, não é do dia para noite, isso, gente. E esse prolapso, aí que tá que eu quero falar. Aí que eu quero falar. Quando começa a ter degeneração, presta atenção nisso. Quando começa a ter prolapso, já inicia os sintomas, presta atenção nisso, que fazem vocês errarem o tratamento. TTO. Como assim, Fábio? Qual que é os sintomas? Espasticidade, gente. O principal sintoma do corpo, se algo não está bem, é contraturar. Então, começou a ter degeneração, você já entendeu, é uma hipermobilidade. Até a Adriana já colocou aqui no chat. Aí vai ter o quê? O principal sintomas que faz você errar o tratamento. E eu não estou falando que você não tem que tratar dele, mas você só ficar nele, não. Que é os espasmos. Então, quando eu dava lá atrás um cursinho de massoterapia, sabe o que eu falava para meus pacientes? Deve ter em aula aí, seja um caçador de espasmo. Paciente não, para meus alunos. Seja um caçador de espasmo. Por quê? Porque tá com espasmo, você vai lá e libera. Agora, se o espasmo for local, por um excesso de atividade física, só por uma tensão nervosa, você vai liberar o espasmo, fazer a liberação e vai zerar o paciente. Agora, se o espasmo for através de um desequilíbrio que eu mencionei aqui, ó, basicamente essa cadeia aqui. Um bloqueio de saco ilíaco, um bloqueio de charneira, aí tem uma hiperlocal. E aí, o que vai ter aqui, gente? O que vai ter aqui, ó, dos espinhais? O que vai ter aqui do quadrado lombar? O que vai ter aqui dos glúteos? O que vai ter aqui? Espasmos. Porque o corpo, como ele está em excesso de função, qual que é a atitude reflexa do sistema involuntário? Vou contraturar isso para poder estabilizar o processo. Fez sentido isso? Então, se nesses desequilíbrios de instabilidade, talvez por bloqueios mesmo, você focar, presta atenção nisso, só em liberação de fáscia, dos músculos, de espasmos, você vai viver de manutenção. Não tem nada errado disso, mas aquele zero a mais no seu atendimento, de 60 para 600, você esquece. Porque quem cobra mais atende menos. Atende menos quantidade, porque o cara é mais resolutivo. Então, não tem como vocês falar que não sabe como o cara faz cobrar mais, porque eu já expliquei isso para vocês e a realidade está aqui. Quem anda comigo nas performances é isso que as pessoas estão destravando. Mas tudo começa mesmo no processo físico. Então eu já entendi, Fábio. Então eu quero acessar uma hipomobilidade. Aí que está a chave e o pulo do gato. Presta atenção. Esses espasmos que eu estou sentindo, presta atenção. Eles são adaptados a um desequilíbrio, no caso aqui, igual esse seminário, ao disco, ou eles são os músculos fixadores. Uau! Aí mudou a conversa. Eu vou trabalhar as técnicas de stretching, eu vou trabalhar as técnicas de liberação, eu vou trabalhar as técnicas de ativação, músculo, energia, todas as técnicas terapêuticas manual, que eu vou mostrar algumas aqui para a gente falar de prática, mas somente dos fixadores ativos. Como eu dei um exemplo aqui, uma IRS, uma lesão de extensão, rotação, lato flexão, que é uma imbricação da faceta vertebral, que é os músculos
espinhais do mesmo lado. Fez sentido? E se eu tenho um desequilíbrio de uma FRS, que é uma lesão de flexão, não é músculo que fixa, é um bocejo discal, então é um disco. Então, se é um disco, eu não vou trabalhar técnica de espasmos. Eu vou trabalhar a técnica de cartilagem. Eu vou trabalhar a técnica de remodelar esse bocejo discal, porque o disco bocejou e a faceta abriu de vez ter fechado. Não, Fá, mas tá cheio de espasmo. Mas os espasmos são adaptativos ou são causativos? Então você vai abrir uma interrogação. Será que isso é adaptado? E aí já vou te falar mais outra coisa. Será que esses espasmos estão adaptados? Ah, Fábio, então você quer dizer o quê para mim? Você não vai liberar os músculos adaptados? Lógico que eu vou. E aí isso é uma, se for necessário. Porque entende uma coisa, quando você trabalha na coluna, manipulando bem, corrigindo as hipos, remodelando, isso é 80% dos casos resolutivos. Mas, preste atenção, 20% dos casos dessa adaptação não é adaptado. Eles são reais. E aí sim você vai fazer técnica funcional, técnica de stretching, técnica de liberação, técnica do local. Mas aí você, muitas vezes, para fazer uma terapêutica, presta atenção, uma terapêutica só de conforto pro cara, para você poder acessar níveis mais profundos do seu tratamento. Fez sentido isso? Então aí você vai lá, faz a liberação dos espasmos, corrigem ele, para você poder acessar na sua hipótese diagnóstica dos verdadeiros fixadores que estão trabalhando aí com mobilidade. E se eu puder manipular, ótimo. Se eu não puder manipular, eu vou, presta atenção nisso, mobilizar. Aí que tá a história. Quando eu comecei a estudar terapia manual, olha que eu já estudei esse negócio, hein? A colocação é, tem que manipular tudo. E a mobilização é só para substituir a manipulação. Isso é a maior mentira que já colocaram. Ou é um conteúdo muito raso. Eu acho que é raso. Porque a mobilização você remodela na direção, mas aí já muda os vetores da temática do tratamento. A mobilização, você vai remodelar o disco. Então, quando você mobiliza e a fixação é de uma FRS, você entende que você precisa remodelar esse cara. Por isso que tem um bônus de movimento preferencial dentro do RCI estrutural. Para você entender sobre as técnicas de remodelação e você começar a remodelar também. Uau! Pois na osteopatia e na quiropraxia, o disco não é uma articulação, mas no movimento preferencial, sim, a gente vê ele como uma articulação. Entenderam? Então, quando a gente tem a hipótese diagnóstica das classificações ativas, eu preciso, presta atenção nisso. Nessa classificação, eu preciso pensar que será que o meu disco está ativo? Por isso que dentro do RCI estrutural tenho aulas lá no módulo de charneira para você entender a remodelar o disco. E o maior erro, presta atenção nisso, é você querer só manipular quando o disco está ativo. Cara, isso é disruptivo. Que aí o disco ativo a gente ensina pelo movimento preferencial. Ah, mas eu vou fazer só MP. Não, você vai avaliar a estrutura, vai avaliar a hipomobilidade versus a hiper, vai olhar os fixadores, vai avaliar o esclerótomo, alteração de mobilidade, tudo que apresenta. Vai corrigir a distância primeiro. Ah, então como é um protocolo de tratamento? Já vou mostrar a prática. Então primeiro eu vou ver o que cai melhor aqui. Se o paciente suporta o posicionamento, se ele suporta uma manobra direta, indireta, se eu vou trabalhar os músculos fixadores, ou se eu vou mobilizar ou manipular, ou se eu vou trabalhar nessa sacroiliaca também. Mas aí entenda,
Preste atenção. Se eu quero manipular uma sacroiliaca, quem que está fixando? Quem que é o fixador? O ilíaco ou o sacro? Então, por isso que o RCI estrutural vai te dar já diagnósticos diferenciais para você fazer a alavanca de ilíaco ou alavanca de sacro. Porque uma coisa é o quadril não mexendo sobre o sacro, e outra coisa é o sacro não movimentando sobre o quadril. Então, isso mostra que você está avaliando o fixador. E você ter esse nível de consciência, a nível de terapias manipulativas, já muda o jogo. Aí você vai falar assim: ah, não, eu não trabalho assim, não. Eu chego é o bambu. Por isso que muitas vezes você não está tão bem resolutivo. Fez sentido isso? Ou se a classificação inicial é do disco. Top isso, né? Então, quando você vai tratar o seu paciente a partir de agora, o que que você vai fazer? Você vai chegar para o seu paciente, isso aqui é uma figura que eu uso para o meu consultório, tá? Eu explico isso em 5 minutos. Eu falo, olha, o disco normal tem os seus anéis, ele em desequilíbrio funcional, ele está em excesso de estabilidade, de mobilidade, ele fica em degeneração. Essa degeneração vai rompendo os anéis, que criam um prolapso, que é a protusão, e aí essa hérnia pode se tornar extrusa. E essa hérnia extrusa, se ela cair na classificação de sequestrada, aí é cirúrgico. O quando que é cirúrgico a classificação? Quando o segmento discal, presta atenção nisso, ó, virou dois corpos, não tem mais o que fazer. Esse segmento solto, olha só, ele não volta mais, ele não tem mais vácuo discal, efeito shampoo. Então, realmente tem que abrir e tirar fora. Tem que encarar o risco cirúrgico. Entende isso? Tirando, se não for uma hérnia sequestrada, presta atenção no que eu estou falando. Se não for uma hérnia sequestrada, o tratamento é totalmente terapêutico. E aí o que eu te falo, se você entender literalmente do RCI manipulativo, presta atenção no que eu estou falando, e do MP, junto com o CNM, que é muito importante isso, que aí você vai manipular o que precisa, soltar os músculos que precisa. Você vai remodelar. Então aqui você vai manipular. Aqui você vai remodelar. E aqui você vai ativar de verdade. Você tem, segundo a prática baseada em evidência, 97% de chance, sumarizado isso, em melhora terapêutica. Cara, isso é monstruoso. Mas para isso você vai classificar e entender. O desequilíbrio é do meu disco ativo ou é de meus fixadores de faceta de bloqueio articulares? Fez sentido isso para vocês? Tá fazendo sentido essa aula? Então, através disso, através dessa classificação, cara, essa aula aqui é de milhões. Através dessa classificação, eu não posso me perder mais em tratar a adaptação de músculos espasmados, porque isso está tirando o meu norte. Eu posso fazer uma varredura rápido. E por que que muitas vezes você libera aquele espasmo, ou ele não melhora, ou ele não avança? Ah, eu vou fazer mais técnica, eu vou pôr bandagem, ah, eu vou botar o cotovelo, eu vou pôr dry needling, eu vou fazer ventosa, eu vou fazer qualquer outra coisa. O que eu preciso é normalizar esse desequilíbrio de mobilidade e estabilidade do segmento vertebral, que é isso que nós fazemos com a hipo versus hipermobilidade. Tudo bem isso? Ficou claro isso para vocês? Ou não? Ficou claro? Ou ficou difícil de entender? Quem quiser sair uma fotinha, só abrir a câmera aí que eu vou bater uma fotinha com todo mundo. Entende como isso é importante? Eu estou explicando de um jeito. E aí, Luiz, beleza? Eu estou explicando de um jeito
que eu nunca expliquei antes. O Luiz assiste minhas aulas todas. Já viu eu falar assim, Luiz? Não tem jeito de ser mais claro do que isso. Então, quando você mostra isso pro seu paciente, presta atenção nisso. Quando você mostra, o cara vai te olhar e vai falar assim: caralho, pô, esse cara sabe das coisas. Agora eu vou testar você, que é agora que eu vou entrar na prática. Eu vou bater uma foto de vocês, valeu? Então é isso que eu quero que vocês façam. É isso que eu ensino a galera a fazer. É isso que eu tô em outro nível, graças a Deus, de atendimento. Porque é isso que vai fazer você se diferenciar de qualquer pessoa. Você não ficar errando através da liberaçãozinha, dando aquela manutenção. Eu sei. Cara, eu faço isso há 23 anos. Eu falo 20, 22, tô até desatualizado. Você acha que eu não sei que dá aquela falsa sensação? Meu irmão, mas se eu não fizer manutenção, minha agenda esvazia. Mas aí você é profissional de 100 anos, então. Com todo respeito. Você vai ficando mais velho, você vai entender o que eu tô falando. Você não vai querer ficar o dia inteiro, não. Ficou claro que nós temos que fazer RCI estrutural para começar. Aí você fala, puta, não fala isso. Eu ia ser um demagogo se eu falasse para você assim. Não, só faz estrutural, só manipula as pessoas. Luiz tem MP, ele sabe o que eu tô falando. Eu ia ser muito sacana se eu falar, só faça isso com um monte de gente. Ou tem gente que vende só curso de baseado em Mackenzie, só faça Mackenzie. Porra, o negócio é maior, cara. Por isso que é um estilo de vida, por isso que é uma nova profissão. Para quem segue isso aqui, não é só um curso, é uma nova profissão. Então vamos entender com a visão estrutural que já foi puxado o sarrafo para esse lado. Então a aula, você vê como que a aula ela ganha nome? Ela ganha processo? Então vamos lá. Orador de novo. Então vamos lá. O que eu vou fazer com vocês aqui? Vou abrir minha plataforma do estrutural. Então, vocês estão vendo minha plataforma do estrutural. Aqui vocês estão dentro do RC estrutural. Então eu vou mostrar um tourzinho aqui para quem não conhece. Introdução, material de apoio, são as apostilas, slides e tal. Introdução, anamnese, coluna lombar, quadril, sacro, torácica, cervical, vértebra de transição. Vou dar os exemplos do que eu citei aqui. Membros inferiores, superiores, mobilização neural, imaginologia com raciocínio clínico, ou seja, entender de raio-x, ressonância, tomografia, mas na visão da terapia manual avançada, que é o estrutural. E aí tem umas lives, uns bônus, mentorias. Opa! E tem mais o quê? Aí tem os instrumentais e dúvidas de mentorados. Isso aqui mata pau, tá? E aí, sua prática clínica nunca mais será a mesma através de aulas. Então, vamos por exemplo, ó. Eu vou avaliar meu paciente. O Fábio falou que eu estou com desequilíbrio na lombar. Abrir lombar. Introdução, anatomia, porque tem que ter entendimento. Só o módulo lombar. Só aqui já tem 60 aulas, tá? Deixa eu ver aqui. Fundamentos da manipulação. Lógico, eu tenho que aprender fundamentos para me manipular alguém. Mas vamos entender como se você já tiver. Boa noite, a aula ficará gravada. A gente vai ver isso. Luiz colocou. Tem o MP estrutural, visceral, RBG e DTM. E o Luiz é referência aí nos Estados Unidos. Opa, Estados Unidos não. Na Rio de Janeiro. Estados Unidos é o Glaciano, desculpa. E aí, ó. FRS, teoria, fundamentos. Mas teoria, fundamentos na prática? Então vamos, por exemplo, que o paciente está com bocejo discal. E eu preciso fazer uma técnica que eu identifiquei que a faceta do meu paciente não está fechada. A faceta do meu paciente está aberta constantemente, está fixada por um bloqueio, por um espasmo, por um bocejo discal. Então vamos ver o que eu falo nessa aula aqui, que eu nem lembro. Que eu tenho mais de 10, 20 mil aulas na internet, tá? Então por isso que eu não lembro. Nessa técnica de correção de FRS, ela também tem um contato indireto. E a correção que nós vamos fazer aqui é um contato com o antebraço sobre o isquio, tuberosidade do isquio, que eu vou colocar meu antebraço seguindo a linha direto aonde a faceta que está desembricada e vai ser imbricada. Então agora o processo posterior ele vai ficar
Então, no meio dessa aula já, porque é uma aula rodando, o que que eu estou mostrando? Que eu vou vir com o meu antebraço sobre o isquio para fazer um contato indireto para fechar o disco que está em bocejo. Tudo bem isso? Próxima maca, diferente da IRS, como vocês já sabem, e da NSR, que é igual da IRS, ok? Não muda. E aí o que eu vou fazer? Meu contato com os meus músculos flexores do carpo, meus músculos flexores do antebraço, vai ficar sobre quem? Isso. Vou fazer o inflare, 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 inflare. Tá vendo a faceta fechar? Então esse movimento de inflare é quando o quadril ele fecha a sua asa ilíaca em direção à vértebra que está aberta. Então indiretamente ele vem fechando e eu corrijo o bocejo discal no impulso manipulativo. Então é um contato no isquio que a força chega até quem? Até o segmento que está em bocejo discal, fazendo uma desembricação de faceta. Compreendeu? Porque um desequilíbrio de uma lesão de flexão é quando o disco está aberto. Então eu tenho que fazer um processo de correção de bocejo. Mas ele não chega a estar em obstrução, rigidez, que é o MP que eu mencionei agora, do disco. Ele só está no bocejo. Ele está em barriguinha. Então vamos lá. Inspira, inspira. Vou colocar a coluna em extensão, extensão, extensão. Coloque em extensão porque eu quero fechar a faceta. Em flexão abre a faceta, em extensão fecha a faceta. Tá vendo a faceta fechar? E crush. Posso fazer isso de duas formas. Uma bem indireta e outra mais indireta ainda. Eu gosto do jeito que eu fiz com a Giovana ontem, que é a clássica, mas também tem outra que eu vou passar. Coloco meu antebraço sobre o meu isquio, vou no sentido da faceta que eu vou imbricar, já fiz os ajustes todos, só que agora de vez eu fletir, não, aí abri se eu fletir, eu tenho que estender. Estendo, solto o meu peso. Esses detalhes faz toda a diferença. Corporal, meu peso corporal, olha o facão que eu estou fazendo. E aí é um movimento de lateroflexão, na verdade, está sendo feito. Uma correção de lateralidade. Inspiro, expiro, acho o slack e trush. Tranquilo? Posso também fazer a mesma sequência, me posicionar no isquio do paciente. Inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expire, trush. Só que você já entendeu, né? Você está abrindo o isquio do paciente. Então você vai tocar lá no bumbum dele. Mas, enfim, não tem nada a ver, a gente faz também, não tem essa não, tá? Ok? Então entenda, quando eu tenho um desequilíbrio de F, um bocejo discal, meu objetivo terapêutico é fechar esse disco. E agora, se eu tiver um desequilíbrio de ERS, então vamos lá. Inspiro, expiro, barreira motriz. Deixa eu voltar. Então nós vamos passar agora uma variação, continuando a IRS, utilizando o kick, tá? Que nós falamos que é a pedalada. Então, eu já vou posicionar ela de forma mais rapidinho. Mão sensitiva, mesmos padrões, primeira alavanca, segunda alavanca, obliquidade pélvica. Aí o que eu faço agora? Coloco o meu joelho sobre o processo do poplíteo dela. Vou me posicionar na mesma posição, antebraço sobre a região anteriormente da clavícula, do ombro, o outro antebraço sobre o isquio, tracionando o isquio para mim, levando o outro antebraço para a distância, empurrando. É muito importante que eu tenha essa construção de alavanca. Que no caso eu diagnostiquei que eu estou numa ERS. ERS significa que os espinhais estão espasmados e as facetas estão fechadas. Então o meu trabalho é desembricar aquela faceta daquele segmento. Então para isso eu preciso da mão sensitiva caudal e a mão sensitiva cranial
para fazer as tensões chegarem até minha mão, porque logo do lado tem uma hernia de disco. E se eu for querer trabalhar só com global e mandar muito lombar roll, corpo cai, o clássico da quiropraxia, aquela técnica balística que é bonita demais, mas nesses casos não é recomendado, porque se esse segmento chegar no disco, você dançou. Vai sensibilizar, vai dar ruim. Aí você vai falar, não, é assim mesmo, eu tô corrigindo. Não, não é assim mesmo. Não se engane. Ah, mas eu já fiz isso, então vamos alinhar, vamos subir o nível para não fazer mais. Meu peso corporal para frente e agora eu tenho, ó, a pedalada ao meu favor. Ó, como... Geralmente utilizamos a pedalada paciente mais rígido, pacientes grandes. Então você utiliza um vetor mais. E por que no body drop clássico não se utiliza a pedalada? Porque você compensa um pouco com o quadril. E se ele tiver estabilizado, você tem mais precisão fazendo com a perna travada. Tudo bem isso? Então seguimos. O que mexe mais fácil? Inspiro, expiro, inspiro, expiro, barreira motriz, inspiro, expiro, slack, inspiro, expiro, trouxa. Percebe que é preciso? Aqui a marca é barulhenta, mas até me deu risada. Eu falei POC, porque foi essa a cavitação. Toque. Uma. Não foi troque. Fábio, e as globais? Ensino no quiro. Tá tudo bem. Não tem uma hernia do meu lado, então eu posso manipular global. E agora, se eu tenho, não é recomendado. Porque se essa força chegar na sensibilização do disco, você vai dar mobilidade onde tem muita mobilidade. Fez sentido isso? Oh. Tranquilo? Então, inspiro, expiro, inspiro, expiro, inspiro, expiro, thrust. Inspiro. Outra coisa, o thrust, ele merece ser em alta velocidade e baixa amplitude. Rápido. O thrust não pode ser slow motion. Slow motion é mobilidade. Câmera lenta. Inspiro, thrust. Thrust. Uma coisa que as pessoas falam muito, fala, cara, suas aulas é tudo ao vivo na prática. É, com os alunos junto. Quem sabe faz ao vivo. Inspiro, expiro, inspiro, expiro, 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 thrust. 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 Tranquilo? É mais simples. Então, basicamente você entendeu. Ah, Fábio, então eu já entendi. Se eu tiver um músculo espasmado, perfeito. Ah, eu percebi, Fábio, que nesse meu músculo ele está espasmado, mas eu tenho os espinhais ativos. É uma lesão de extensão bilateral, as duas facetas estão espasmadas e eu tenho um espinhal ativo. Então eu posso fazer um stretching, que é um alongamento rítmico do estrutural, que eu posso utilizar técnicas ao meu favor. Então, basicamente, um stretching de espinhais, mas eu já entendi que eu estou trabalhando em cima do quem? Das fragilidades do meu paciente. Isso. Só dos fixadores. Flexiona os dois joelhos, coxa femoral. Depois abro a minha base, em finta anterior. Certo? Estou mostrando a base. Coloco os pés do paciente sobre o meu meio tórax. Então eu já fico com o tórax de frente para ele, ó. Para mim já fazer isso. É um apoio a mais, para não ter peso. Tá? Faço o paciente o quadril um pouquinho lateral. Coloco a mão, como eu expliquei, com os dedos. Entre os dois dedos laterais é um processo transverso, outros dois dedos laterais é o meu processo espinhoso. O antebraço fica sobre a região do quadril e volto. Estabilizei, estabilizei, inspira, respira. No caso aqui, eu já estou remodelando o movimento de pressão, só que eu não estou fazendo o movimento do arco todo, estou só fechando a obstrução anterior, mas principalmente com a minha tensão das minhas mãos sobre os espinhais, meu antebraço, fazendo uma fixação sobre o sacro e sobre o quadril, eu faço uma tração e um enrolamento
levando ela para uma retroversão final, que eu vou trabalhar o ponto fixo da tensão de todos os espinhais, do todo o tubo dural até no occipital, desde que ela não compense em extensão. Então essa é a diferença. Trabalhar, saber o que está fazendo, saber que os seus espinhais estão ativos. Então fazer a técnica específica. Então como eu ensino nas aulas do estrutural. Olha, tem essa disfunção? Esses são os músculos fixadores. Esses são os músculos que estão tensionados, porque através de um músculo que está fixo, o outro está tensionado. Fez sentido isso? Uma alavanca com o peitoral, né? Levando para frente. Tem uma alavanca com a minha mão e também com o meu antebraço. Como ela é menor, ó, sua mão está pegando já tudo ali. Se é uma pessoa maior, eu ia colocar o antebraço. E aí, olha o movimento rítmico na barreira motriz do músculo. Agora o antebraço entrou em ação. Ó. Tranquilo? Dói? Não, tá suave. Cadê solto agora? E perceba o tanto que eu pergunto. Dói? 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 Por quê? Porque nós temos a lei da não dor. Fez sentido isso? Então, se no momento que eu estou fazendo, está sentindo uma dor de alongar o músculo, de tensionar, aquela dor inibitória, tá valendo. Mas o momento da manobra, o paciente está sentindo fisgado, dor irradiada, nem pensar, modifique completamente sua estratégia terapêutica. Então nós temos algo que é chamado de lei da não dor. Tudo bem isso? Fez sentido isso? Então vamos lá. Ah, Fábio, então já entendi basicamente de liberar um músculo. Outro vilão, que é muito comum nesses casos clínicos, quadrado lombar. Ah, eu libero, eu faço estrético de quadrado lombar. Tá, mas ele é um fixador ou só está trabalhando a parte adaptativa? Porque o quadrado ele congela adaptativo. Vou achar a crista ilíaca do paciente. Pode vir com contato com os dedos, do paciente. Estabilizo e ó, empurro no sentido para mim. Deu, tensionou? E ó. A Anne colocou os espaços da região de glúteos e piriforme. Também é muito adaptativo. Glúteo piriforme é clássico. Trapézio, diafragma, glúteos, piriforme, quadrado lombar, reto do abdômen. Ih! Espinhais, é clássico. É muito comum entrar nesse processo de proteção. Só que aí que tá a história. A gente tem que estar por dentro. Igual a Anne, já sei que, se não me engano, a Naê aí, ela já é osteopata, então ela entende terapia manipulativa. O que eu sei que ela não entende de remodelação e ativação de CNM. Então, muitas vezes, o quadrado lombar está ativo porque o glúteo não tem ativação neuromotora. Então, a gente tem que ganhar a ativação do glúteo, inibir ele, normalizar, ganhar a ativação dele para ele não ficar exigindo mais direto do quadrado. Você entende? Isso também é tudo esfera física. Não estou falando nem de visceral, nem de tubo dural, nada disso. Então, antes de você pensar a nível sistêmico, você tem que esgotar todo o físico, Anaí. Tudo bem isso? Eu não estou confundindo você se você é realmente um osteopata que está no clube, tá? Amanhã a gente vai ter aula no clube, só que é aula de desenvolvimento com a Bianca sobre espaços físicos, posicionamento digital e otimização das ferramentas RCI. Ou das ferramentas que ela tem. Que é o que está bombando o clube, né? E aí eu posso então, olha que é importante aqui. Eu encontro uma barreira motriz do músculo. E a partir do momento que eu encontro essa barreira motriz, eu faço uma pompagem, potencializando um ponto de fixação com a minha mão caudal e com a minha mão cranial, afastando esses tecidos para poder aumentar a margem da barreira motriz do stretching. Contra a barreira, geralmente nós ganhamos 3 ciclos. Se você não estiver ganhando, anotem já isso. Se você não estiver ganhando os 3 ciclos rapidamente com o stretching, é porque ele está adaptado a nível sistêmico a outro segmento. Por isso que não dá para ficar só dando uma retada no mesmo segmento, e sim olhar de uma forma integrada o tratamento, que aí ele vai ficando mais fácil, mais fluido, ok? Ah, recebi aqui. Ah, ela mesma, mandou tudo bem. Vamos lá. Fica outra aqui, ó. Porque não é só ficar liberando. Não é só isso. Tranquilo? Então, eu encontrei a barreira motriz e fiz a liberação no quadrado.
E aí tá aqui, ó. Mobilização de lombar, atendimento de uma lombar, atendimento também, né? Essa formação atende duas pessoas, atendimento, três atendimentos de lombar. Então, ó, liberar quadrado lombar, tensão mantida para IRS, RFRS, RFRS em duas manobras, touch, lombar roll, body drop, e assim vai. Ah, Fábio, e as correções que você mencionou de piriforme? Piriforme vai estar no sacro. Então, anatomia, tratamento da biomecânica, entendendo das disfunções, diagnóstico funcional, a hipermobilidade. Ó, aqui no caso estou falando basicamente. Ó, nessa aula vamos falar de algo muito importante, os conceitos de hiper e hipomobilidade. Beleza, estou falando aqui os testes, né? As palpações do sacro, lesões respiratórias de flexão e extensão, teste do piriforme com a coxa femoral, palpação se tem desequilíbrios, teste, correção de bombeio, de recuo, correção de manipulações, ó, estresse dos músculos multífidos, espinhais, quadrado lombar, ó, stretching do músculo piriforme, piramidal. Estresse e inibição. Ah, então o que a gente faz? De uma forma organizada. Bom, pessoal, agora vamos passar a técnica de inibição, a palpação, a técnica de inibição. Então, de uma forma organizada no estrutural, você vai entender aonde tratar e desequilibrar. Ah, mas esse desequilíbrio, Fábio, do piriforme, do piramidal, ele desequilibra quem? Adaptativamente a lombar. Porque o piriforme, ele que? Deixa eu mostrar para vocês, para ficar claro isso aqui, porque isso é muito importante, tá? Você tá na excelência. O piriforme, estão vendo esse esqueletinho aqui? O piriforme, deixa eu pegar aqui, ó. O piriforme, ele nasce no ângulo infralateral do sacro. São três feixes que vai até o trocânter maior do fêmur. Sou ruim de desenho. Então, aqui que está o piriforme ou piramidal. Então, um desequilíbrio de espasticidade do piriforme, que é muito comum também em lombalgia ciática, hernia de disco, como os pélvicos também, não vou falar de glúteo agora, ele vai espasmar e desequilibra o sacro, que vem um desequilíbrio da lombar. E também adaptação de proteção. Além disso, raízes neurais como o plexo ciático nasce na lombar média e baixa, que vai passar pela região pós-lateral entre o piriforme e descendo até o pós-lateral da coxa. Então, obviamente que o piriforme é um músculo importante na sua classificação do quê? Porque muitas vezes o cara está com uma ciática falsa, ele pode estar com um espasmo sobre o piriforme e isso está irradiando desequilíbrios, não só da lombociatalgia, mas só do glúteo, do piriforme para a ciatalgia. Então ele tem desequilíbrios de espasticidade que vai desequilibrar o sacro e o sacro desequilibra a lombar. Tudo bem isso? Então voltando aqui. De estrético e até mesmo a músculo-energia do músculo piramidal. Primeiro passo. Eu encontro o ângulo infralateral do sacro, nós já aprendemos a palpar, e o trocânter maior. Entre o trocânter, ó, dá para mim fazer uma pinça sobre ele, na parte posterior e a parte anterior. Se quiser, eu posso já fazer sensibilidade, apesar que a aula de membro inferior que a gente vai olhar para trocânter, tá? Dói o trocânter anterior? Não. Dói o trocânter posterior? Perfeito. Na parte posterior está tendo a inserção de quem? Do piriforme. No ângulo infralateral, inserção do piriforme. Dói? Dói? Não. Beleza. Então, entre o ângulo infralateral e o trocânter, eu tenho as fibras do piriforme. Posso vir palpando, sem pingema de dedos. Nada engarra. Ó. Dói? Eu faço geralmente assim, ó. Se doer, me fala. Ai, doeu. Aqui? Tem um nódulo de tensão, trigger point. Vou fazer técnica de inibição já já. Beleza. O outro lado. Dói? Nem aqui?
Fábio, eu tô palpando o piriforme, não deu nada de dor espasticidade, nem na origem, nem na inserção, nem no todo o processo muscular. Não é piriforme. Ah, mas ele não tem espasticidade, não tem um trigger point, não tem um nó de tensão. Não é piriforme. Não tem alteração de tônus, não é. Ah, mas dói. Pô, mas a dor referida, ela geralmente ela é sensibilizada da coluna ou de outros segmentos. Então aqui eu palpei e aqui provavelmente correu um Tá vendo? pouquinho, ó. Compressão. Achei o ponto de pressão, coloquei o fêmur em rotação externa, que o piriforme, no caso, ele é literalmente um rotador externo. Então você coloca ele em rotação externa e faz uma pressão sobre ele que ele vai entrar em relaxamento, se estiver Ciático, ativo. tá bom? Ah, adormeceu minha perna. Para. Tá bom? Adormeceu, para, irradiou, para, nada pode irradiar. Isso não vai inibir. Se ele estiver muito sensível ciático, qualquer pressão sobre ele, ele pode sensibilizar. Não é interessante. Aí vai ter o modo de nervos depois, tá? E assim vai. Então, falamos sobre piriforme, espinhais, FRS, ERS. Ah, Fábio, eu encontrei um bloqueio de sacro. Então eu tenho que manipular o meu sacro. Então vamos lá. Ah, eu encontrei um desequilíbrio de uma base sacra anteriorizada, que é muito comum. Então vamos ver aqui, ó. Base sacra anterior unilateral. Então vamos lá. Mão, uma palma de mão que é a margem de segurança. Coloque sobre o abdômen do paciente. Coloca as mãos, dedos com os dedos. Flexiona os dois joelhos. Faça o primeiro quadrado. Me certifico que ela está retificada. Flexiono o cotovelo. Estendo o ombro. Faço uma extensão dos dois membros. Deixe em obliquidade uma lateral com o acrômio. Posso fazer uma lateroflexão em tração invertida, tá vendo? Para ajustar melhor os tecidos. Flexiono o joelho superior. Coloco o dorso do pé sobre a fossa poplítea. Entro no paciente. Palpação sobre o braço. Sobre o braço maior do paciente. Ou sobre a espinha ilíaca superior, já está legal. Faço a primeira alavanca. Flexiono até movimentar. Mexeu, parou. Coxo femoral. Faço uma rotação e um pouco de flexão da coluna. Ótimo. Deixo o paciente relaxado. Coloco uma obliquidade pélvica. Ótimo. Coloco meu joelho em kick sobre o joelho dela. Acho o ângulo ínfilo-lateral do sacro. Coloco meu talo de mão. Lanço meu cotovelo para frente. Inspiro, expiro. Faço o ajuste. A, B, A, B, A, B, C. Trush. Esse ABC é um fundamento que eu ensino no Trust, você fazer o ajuste fino para encontrar o ajuste 3D, então é uma forma didática que eu ensino, do A, B, tipo, encontrando um ajuste de tensão A para tensão B, e aí coloco o vetor e faço o impulso manipulativo rápido e curto e preciso. Então aí que tá você fazer a manipulação em técnica de precisão. Não é aquilo. Aqui está seguindo uma visão mais osteopática. Uma visão mais de precisão. Fábio, é só precisão? Em hernia de disco, sim. Em hernia de disco, eu não recomendo você mandar global, não. Só se for aquela hernia inativa, que ela está dormindo, e olhe lá. Aonde tem hernia de disco, não pode chegar a marreta. Certo? Cavitou? Acabou. Eu gosto de fazer curtinho. Entende? Eu gosto assim. Dá pra fazer com body drop? Também dá. Pra cá. Doeu? Tirar o lado para ele manipular. O Antônio depois pode dar o parecer dele também. Que o Antônio, ele é forte em body drop. Ele descarrega bastante o peso. Tá? Inspira. Expira. Trush. Solta o peso do corpo. Tranquilo? Nem ajustei, nem forcei muito. Não, só para vocês fazerem aí, para ter outra base para vocês manipular. Fábio, vai ter diferença? Geralmente, antecipando já para vocês, quando a gente fala que vai manipular em velocidade, é essas mais justinhas. Quando vai manipular em body drop, é mais em massa.
Mas não é que quando a massa do corpo cai, isso quer dizer que foi mais forte. Na verdade, é uma balística diferente, entende? Só tem que tomar cuidado quando a massa do corpo cai, de você mandar uma informação muito grande, construir umas alavancas muito grandes e essa força chegar no nosso segmento discal. Então, lembrando vocês que o maior erro é a sua força chegar na lesão. Tudo bem? Então, quando você tem um repertório clínico maior, você começa a entender o jogo, você não se arrisca mais. E você trabalha sempre na lei da não dor, otimizando o seu paciente. Fez sentido isso? Então já falamos, ó, de manipulação de sacro, tal. Ah, e a manobra aqui de torácica, Fábio? Então vamos lá ver. Vamos ver a manobrinha aqui de torácica. Bora lá? Voltamos aqui para dentro da plataforma do RCI estrutural. Costelas não, cervical baixa, vértebra de transição. Tem a teóricas, né? Vamos lá para a prática. Olha que imersão. Isso aqui, comparado em aula presencial, tem 1 ano e meio de aula, viu? Por isso que o acesso é vitalício. Então, teste de mobilização do occipital, aí por ser charneira, então é occipital, C7T1, primeira costela, T12L1 e L5S1, tá bom? Então, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó, inespecífica de occipital, C1, C7, velocidade, palpação de L5, C7T1, ó, pode fazer manobras de T12L1 em dog, né, que é aquela técnica direta de flexão que eu vou mostrar aqui, ou pode fazer também manipulações, liberações de mobilidade do diafragma, mobilizações de sincronização do diafragma lateral. Por quê? Porque o diafragma é um grande fixador de charneira, tá? Stretch, mobilizações, teste de lift, ó, tem até um bônus aqui, ó, teste de lift para vísceras, tá? Mas deixa eu encontrar aqui, ó. Ah, ó. Técnica de dog, né? Trush de dog T12L1. Eu posso fazer manipulação em dog também sobre a região da T12L1 e da C7T1. Então vamos começar com T12L1. Eu posso pedir para o paciente fazer o duplo V, como você já sabe, e posso pedir para ele flexionar os joelhos. Perfeito. Isso já vai dar mais pressão sobre a torácica dele, a maca. Aí eu vou pedir para o paciente inspirar, expirar. E faço essa pressão já chegar na região que eu quero de maior manipulação, o duplo V. Se eu quero a região tipo de torácica baixa, eu jogo ele mais para baixo. Se eu quero a região torácica média, eu jogo ele reto, médio. Se eu quero uma região cérvico-torácica, eu jogo mais para cima. Então você entende aonde que eu crio os vetores de força faz toda a diferença na minha prática clínica. Fez sentido isso? Seguimos. Tranquilo isso? Então esse ajuste duplo V também vai fazer vocês terem mais precisão. Isso é detalhe, mas é detalhe que dá suavidade na manobra. Perfeito, então vamos começar agora com a parte T12L1. Aproximei, inspira, Patrícia. Tem que jogar Respira. mais para baixo. Coloco minha lateral e já não perca essa pressão. Se eu perder essa pressão de tórax, do meu corpo, com o duplo V dela, dançou. Traço. O mais importante é isso, é não perder essa pressão entre a lateral do meu tórax com o duplo V dela. Então eu já faço a pressão já saindo do paciente, não lá depois, lá em cima ou embaixo. Porque isso vai dar direção. E com a caída do corpo dela, eu já coloco a mão sensitiva, a mão manipulativa de ajuste e faço uma força diretamente sobre o segmento do bloqueio articular, no caso a charneira T12L1. Pressiono, acho a tórico lombar, inspiro, expiro. Tranche. Olha lá. Sobre a força indo diretamente contra a minha mão. Então a força do meu duplo V e do meu corpo tem que ir contra a mão. Então você entende que compreender esses detalhes dessas manobras. Então eu fui lá, estou tratando. Meu paciente está lá, estou tratando ele.
Deu bom resultado? Ótimo. É assim que eu vou tratar. Fábio, não deu bom tom resultado. Eu fiz essas manobras, os esclerótipos não somem, então eu vou olhar mais estruturas integradas. Ativação, fase sistêmica, neurosensorial, e aí que a gente vai avançando. Mas para você já fazer algo bem diferenciado, tem que entender dessas manobras. E aí você vê quando eu estou manobrando, eu estou desesperado. Eu estou tipo, não, vamos, meu Deus, vamos, 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 vamos. Não tô. Eu estou no processo, eu estou no passo a passo, eu estou colhendo a referência, eu estou namorando o tecido, eu estou sentindo a tensão. Não precisa ser apavorado. As pessoas muitas vezes já querem fazer a porção manipulativa antes de fazer o principal processo de estabilidade. Para quê? Eu preciso ter mão, sentir, vivenciar. Faz sentido isso? Então, esse é o processo da gente poder avançar na nossa terapêutica. Que é isso que vai estar no link da descrição aqui embaixo. Que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, muita gente me pediu. A gente vai fazer uma campanha que nunca foi feito antes. Porque eu quero captar um multirão de pessoas. Então, preste atenção nessa condição. Não saia, não. Preste atenção. Que ela vai se tornar por poucos dias. Então, a gente está fazendo 4 formações completas por preço de uma. Então, tá todo mundo Black Friday pedindo. Eu falei, então vamos fazer um negócio para arrochar. Então, você pode ter um ano da Solar Academy, que tem mais de 400 aulas de trilha de tratamento. Bandagem elástica funcional, acesso vitalício, tirando a Solar Academy, que é um ano, o resto é tudo vitalício. Massterapia 5 em 1, entendendo de drenagem linfática, entendendo de massagem terapêutica modeladora facial e corporal. As bandagens, como já falei, o RCI instrumental todo, que é o Impulse, o Activation, trações, drops, Thompson, todo, as questões de leg check. E o RCI estrutural, full, completo, mais de 700 horas. Então, essas 4 formações e acompanhamento pelo WhatsApp para dúvidas, ok? A gente vai fazer aulas ao vivo constantemente, como vocês estão já recebendo sempre. Mais um ano do acesso da Solar Academy, tem mais de 400 aulas de trilhas, anatomia e tratamento. Pelo preço, esse curso a gente vende por R$ 2.900, 2.997, é R$ 3.000. Essas 4 formações, estrutural, bandagem elástica funcional, Massterapia 5 em 1, o RCI instrumental, e na verdade não é 4 formações, tá? Porque se você entrando na Solar Academy, eu vou dar um zoom aqui para você entender. Pequenino aqui, dentro da Solar Academy tem mais 4 formações: auriculoterapia integrada, massagem expert, massagem estética e liberação miofascial instrumental, que usa ventosa, guachá, pistola, mantas, enfim, todo integrado a esse raciocínio que vocês estão vendo eu ensinar. Não é esses cursinhos de ventosa que tem por aí, não. Então, na verdade, são 8 formações, tá? Além das trilhas da Solar Academy, que é gigante. Tem mais de 400 aulas. Então, tudo isso por 12 parcelas 258 ou à vista 240, R$ 2.497. Então, se fizer sentido, clicou, você tá no pare. Tudo bem? Ah, Fábio, eu não quero tudo isso não, estou mais despreparado. Ou você pode pegar o RCI estrutural, presta atenção no que eu estou falando, junto com a Solar Academy, que já está incluso todas as trilhas, que já está incluso o auriculoterapia integrado, que é uma forma de modular o sistema neurosensorial, né, de entrada, dar suporte a isso. A liberação miofascial instrumental, a Solar Academy, né? Massterapia, massagem expert, massagem estética, junto todas as trilhas, mas a Solar Academy é um acesso de um ano, como está escrito aqui, ó, um ano, por R$ 1.797 à vista, ou R$ 12.185. Agora eu falo para você. Se você acreditar mesmo
que você não aumenta o seu faturamento em R$ 200 por mês, ou essa primeira opção, obviamente, que ela está muito mais atrativa, R$ 250 por mês, sabendo isso tudo que eu estou te ensinando, e que eu sempre falo para as pessoas vir para o clube, mas o clube não está aqui, entende? Fica praticamente impossível de você performar. Você precisa de conteúdo de excelência. Então eu vou colocar esse link aqui no bate-papo e ele tá na descrição também do replay, no caso, se tiver o replay. O estrutural sim é acesso vitalício. Todas as formações são acesso vitalício, menos a Soler Academy, a mentoria de mentalidade e governo e o clube, que é a mentoria de atendimentos reais. O restante é tudo vitalício. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Isso é muito importante e pode perguntar. Eu quero que vocês entendam que as minhas formações são ferramentas. Elas são ferramentas. Então, você merece ter ferramenta de qualidade. O RCI estrutural, sem exagero nenhum, cara. Tem mais de 700 aulas, irmão. Por que ele é vitalício? Porque ele é uma porrada de aulas. Você vai usar isso como menu digital. Você nunca mais, escreva o que eu tô te falando, vai sentir a necessidade de comprar nenhum curso de manipulação. As aulas teóricas eu não mostrei, mas é passo a passo, entendendo da lesão da biomecânica, das disfunções, para depois entrar nas correções. Então, o que eu quero que vocês entendam? Se você quer entrar e andar comigo, dá o primeiro passo, aproveita esse mega desconto. O Glaciano colocou aqui, ó, o estrutural é muito top, vale muito a pena. O Glaciano é um mentorado meu, que está nos Estados Unidos hoje. Tá atendendo com os quiropraxistas lá. E olha que os Estados Unidos, os quiropraxistas são foda. E os pacientes dele, que já foram os quiropraxistas, estão dando tudo preferência para ele. Por que será? Então aí você vê que a metodologia RCI estrutural que ele está fazendo lá já validou sobre os quiropraxistas. E olha que a quiropraxia é famosa nos Estados Unidos, hein? Então esses detalhes clínicos eu não comecei ontem. Minha metodologia é validada. Então, como eu falando para você, se você aumentar um atendimento por mês, um atendimento de R$ 200 por mês, você paga a formação, pelo amor de Deus. Se você com esse conteúdo todo, você não aumentar, você está enrolado. A Anne colocou, ainda não comprei o MP. Qual você indica? Adquirir primeiro, estrutural ou MP? Anne, se você quiser aproveitar essa condição do estrutural junto com a Soler Academy, você está tendo, nossa, R$ 1.500 de desconto. É uma má condição. Isso não vai ficar por muito tempo, tá? Porque a gente vende estrutural muito bem por 3 mil, mas é uma forma realmente de fazer. Se você já manipula muito bem, você pode, como eu já falei para você, ir direto para o MP. Se você não manipula muito bem, se você tem dúvida de raciocínio, de estrutura, você pode aproveitar o estrutural. É casamento perfeito. Eu falo para todo mundo, se você quer dominar a terapia de coluna manipulativa, você merece ter no seu repertório clínico o estrutural MP. Os alunos todos aqui, ó, que tem, pode falar aqui no bate-papo. Eu tô te passando o canhão dos tratamentos. O MP também tem mais de 700 aulas. Porque o nosso movimento preferencial ele é completo e tem o controle neuromotor junto que faz virar a chave. Tá ok? A gente vai abrir uma condição também de MP. Tá bom? Só que é uma condição de pacotes, entende? Então são pacotes mais completos. Se eu não me engano, a gente vai abrir uma condição de MP com estrutural. Mas aí já sobe um pouquinho também. Então tudo depende de quem está começando, como que tá o bolso, entende? O que eu não quero, escuta o que eu tô te falando. De maneira nenhuma que você se aperte para isso. Mas eu quero que você entende, ou seja, eu falo de apertar, de faltar em casa. De maneira nenhuma. Porque nessa pressão não vai fazer diferença. Só que se você não buscar algo que vai realmente entregar algo do jeito que eu entrego, você não tem chance de mudar de mercado. Então as formações RCI são as ferramentas. O clube é o veículo para mim te direcionar. Então, começa com formação. Se puder, entra no clube também. Para mim, para vocês terem essa direção.
Quando eu comecei o clube lá atrás, estava meio bagunçado, meio capivarão, entendeu? Agora o negócio tá um canhão, como todas as minhas aulas. Vocês podem perceber o jeito que tá a organização clínica disso aqui. Então, quem quiser, eu mandei o link aqui no chat para vocês. Quer aproveitar? A gente está abrindo o carrinho hoje, já está aberto. Eu não sei quanto tempo que vai durar essa Black Friday, mas a gente vai estar fazendo um caminhão de aulas aí. Aproveita e entra. Fechou? Então, eu vou aqui abrir para uma foto novamente. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar. Quem quiser sair na fotinha, é só bater, é só ligar a câmera. E aí, meu time vai mandar para vocês também, se vocês não estão nos meus grupos, tá? Se vocês estão no grupo Black Friday, eu vou mandar lá. Por que que a gente fez a parada do grupo um grupo para todos? Porque é muito grupo, dá muito trabalho. Então eu vou bater a foto. E entender o grande ponto de diferenciação? Saber aplicar faz toda a diferença. Todas as informações tá no link da descrição. Aproveita. Valeu!